Há momentos que mudam tudo, que se definiam antes e um depois. Hoje vamos olhar para um desses momentos. Um instante imortalizado na arte e na fé que para milhões de pessoas não só dividiu a história, como redefiniu a própria relação entre o divino e o humano. E para começar, nada melhor do que esta imagem que, de certeza, já viram, é a Anunciação de Leonardo da Vinci. Se olharmos com atenção, vemos o anjo Gabriel com umas asas super realistas e do outro lado Maria, com um gesto que parece ao mesmo tempo de surpresa e de reflexão. A cena é de uma calma quase palpável. Mas o que é que se está a passar aqui na realidade? Qual é o verdadeiro significado deste encontro? Para percebermos bem o evento, vamos começar por aqui, pela forma como foi imaginado. E esta obra de Da Vinci é muito mais do que uma ilustração. É uma verdadeira tentativa de dar forma a um mistério, de tornar visível algo que, na sua essência, desafia a nossa compreensão. Basicamente, o que a pintura nos mostra é um momento central da história, que vem do Evangelho de Lucas. O arcanjo Gabriel a anunciar a Maria que ela foi a escolhida para ser a mãe de Jesus. Mas reparem na reação de Maria. Não é de pânico, é de uma profunda contemplação. Leonardo capta aqui não só o anúncio divino, mas também a importância de uma escolha humana. A arte dá-nos a imagem, sem dúvida, mas são as palavras que nos dão a verdadeira força do momento. Por isso, vamos sair da tela de Da Vinci e mergulhar no texto, nas palavras que, segundo a fé cristã, deram o pontapé de saída para uma nova era. Esta é a grande promessa do anjo Gabriel. E reparem, não é só o anúncio de um nascimento, é a promessa de alguém que vai ser grande, que será chamado Filho do Altíssimo. É uma frase com um peso enorme, que ecoa séculos de profecias, mas que traz consigo uma novidade absolutamente radical. E aqui está a resposta que põe tudo em movimento. O famoso Fiat de Maria, o seu faça-se. Atenção, isto não é um sim passivo ou resignado. Pelo contrário, é uma entrega total, ativa e consciente. É este ato de liberdade de Maria que abre a porta para que a promessa de Deus se possa concretizar. Ok, mas por que é que este momento é tão, mas tão central? Por que é que um simples sim de uma jovem em Nazaré tem um impacto, digamos, cósmico? Para entendermos isso, temos de ir ao fundo da questão teológica, ao conceito da encarnação. A encarnação é mesmo o coração de tudo isto. É um mistério central. É a crença de que Deus não se limita a falar com a humanidade de longe, mas que se torna Ele próprio um de nós, que une a natureza divina e a natureza humana numa só pessoa, Jesus Cristo. E este processo, atenção, não começa no Natal. Começa aqui, neste preciso momento da Anunciação. E claro, isto não aconteceu numa altura qualquer. Na teologia, este momento é descrito como a plenitude dos tempos, ou seja, era o momento certo, o momento que Deus escolheu para dar início ao seu plano de salvação, o ponto em que a longa espera da humanidade finalmente encontra uma resposta. Esta comparação ilustra muito bem a viragem. Pensem nisto. Antes da Anunciação, a história era de espera, de promessas feitas ao longo de séculos. Depois do sim de Maria, o tempo como que se acelera. A salvação torna-se uma realidade presente. Passamos da promessa à concretização. Muito bem, já vimos o que e o porquê da Anunciação. Agora vamos passar para a parte mais prática, o quando e o como. Como é que a Igreja, formalmente, recorda e celebra este evento todos os anos? A data é esta, 25 de março. E como vamos ver, esta data não foi escolhida ao acaso. Há aqui uma lógica simbólica muito forte. O que é fascinante nesta data é a sua simetria teológica. Está posicionada exatamente 9 meses antes do dia 25 de dezembro, o Natal. É uma forma de ligar diretamente a concepção ao nascimento, sublinhando que a vida de Jesus começa de facto no ventre de Maria. E no calendário litúrgico católico, este não é um dia qualquer. É uma solenidade, que é o grau mais alto de celebração. A cruzada é o branco, o que simboliza a alegria, a pureza. É um detalhe litúrgico único e muito poderoso. Durante a oração do credo, toda a gente se ajoelha, faz uma genuflexão, precisamente quando se dizem as palavras "e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem". É um gesto físico que nos faz parar por um instante para meditar neste mistério inacreditável. Mas o legado da Anunciação vai muito para além da liturgia. O eco daquele sim em Nazaré continua a ressoar de formas muito concretas no dia-a-dia da fé, como as ondas que se formam na água depois de atirarmos uma pedra. Então a questão é esta. Como é que um evento que aconteceu há 2000 anos, numa pequena aldeia da Galileia, se mantém tão vivo e presente na vida de milhões de pessoas em todo o mundo, hoje? Bem, uma das respostas mais conhecidas é o Ângelus. É uma oração muito curta, que tradicionalmente se reza de manhã ao meio-dia e ao fim da tarde. É como um sino que toca no meio da agitação do dia para nos fazer recordar precisamente aquele diálogo entre o anjo e Maria.
E a estrutura da oração é, no fundo, uma mini narrativa da Anunciação. Na sua simplicidade, leva-nos em 3 passos por toda a história. Primeiro, o anúncio do anjo, depois a resposta de Maria e, finalmente, a encarnação. É a história toda contada em 3 versículos. E este eco não é só espiritual, é também físico, é de pedra. Em Nazaré, hoje, existe a Basílica da Anunciação, um edifício moderno e imponente que foi construído por cima de uma gruta humilde. A tradição diz que foi ali, naquele espaço pequeno e escuro, que tudo aconteceu. Torna a história num lugar real, que se pode visitar. E isto deixa-nos com uma reflexão final. Independentemente da fé de cada um, a história da Anunciação lembra-nos de que os momentos mais transformadores podem começar com um simples sim. O que é que isto nos pode ensinar, hoje, sobre a força das nossas próprias respostas, aos desafios e aos chamamentos que a vida nos faz? Fica a pergunta.